Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, vocês estão prontos para mais uma aula? Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai modelar essa peça aqui, tá? Ela possui ali algumas características que, se a gente não dominar aqui as ferramentas de criação, as ferramentas de manipulação em 2D, fica difícil modelar, tá? A gente consegue perceber aqui que ela tem alguns chanfros, né? Ela possui aqui também alguns dentes de engrenagem. Eu tenho outro exemplo aqui, ó, para a gente conseguir observar bem ela. E com esse detalhe aqui, a gente vai conseguir modelar essa peça para que a gente consiga fabricar ela em uma impressora 3D. Uma impressora 3D FDM, uma de resina, vai ser muito importante adaptar esse produto em 3D, porque é a partir daqui que a gente coloca ali todas as características para salvar esse arquivo como STL e posteriormente mandar ali para o processo de prototipagem rápida, tá? Para testar o produto, para ver se ele realmente vai funcionar, beleza? A gente tem aqui algumas características, pessoal, eu tenho também algumas outras referências para tirar dessa peça, e inicialmente, dentro do Fusion 360, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô com essa abóbora aqui modelada, foi um serviço que eu modelei, tá? O Halloween tá bem aí, e se vocês quiserem, depois eu trago uma aula aqui sobre isso, tá? Eu usei aqui as ferramentas de Freeform, como vocês já conhecem, tá? Junto com algumas outras ali de corte para a gente conseguir fazer a junção desse modelo, olha só. E depois ali juntar essa mesma aba aqui com imãs, beleza? Então, pessoal, iniciando um novo projeto aqui, eu vou inserir uma imagem dentro do Fusion 360, né? Que é o programa aqui que a gente utiliza para modelar os nossos produtos. E vou já inserir aqui, ó, dentro de um dos planos, essa peça, tá? Inicialmente aqui eu não vou mexer em nada por conta aqui do detalhamento, tá? Porém aqui a gente consegue perceber que essa peça aqui ela já está do lado de uma régua, né? Então a gente sabe que cada ponto desse daqui tem 1 milímetro e, como eu já falei aqui para vocês, basta somente inserir uma medida precisa em alguns dos detalhes, né, que automaticamente a gente consegue usar a imagem ali como referência para criar todo esse perfil, tá? Basicamente, no início eu vou criar esse primeiro corpo aqui, tá? E esses outros detalhes aqui a gente cria posteriormente para ficar mais fácil aqui a dinâmica, beleza? Eu vou vir aqui no canto esquerdo, na árvore de projeto, vou clicar aqui em calibrar, tá? E aqui, ó, já vou colocar uma medida precisa de 1 milímetro, beleza? Vou ajustar aqui em edição de tela na minha origem, para ficar mais fácil ainda, tá bom? Eu posso alterar aqui o perfil para que ele fique exatamente aqui no alinhamento que a gente precisa. Eu vou iniciar meu projeto por aqui, fechou? Então, inicialmente eu vou clicar em criação de esboço 2D. Vou clicar aqui, ó, vou criar, na verdade, aqui um eixo, né, nesse plano. Esse eixo ele vai ser a referência para a gente criar todo esse perfil aqui, beleza? E aqui eu vou começar a minha criação. Vou fazer essa parte aqui, essa daqui. Esse detalhamento aqui, ó, ele é um círculo, né? E a gente consegue perceber também que a engrenagem, ela não é inteiriça. Essa parte aqui só tem uma porcentagem dela. Vou fazer aqui os detalhes. Exatamente assim. E eu vou mostrar essa técnica aqui. Como é que a gente faz para ter mais precisão ainda. Beleza? Depois de fazer, pessoal, esse esboço 2D, a gente consegue vir aqui e com a peça em mãos, olha só, com a peça em mãos, a gente consegue observar esses detalhes com mais precisão. Então, com o paquímetro, por exemplo, eu posso vir aqui nesse detalhe, ó. Vou abrir aqui outra imagem. Ó, eu posso vir aqui nesse detalhe e com o paquímetro medir dessa ponta aqui até essa outra ponta aqui para a gente ter uma precisão maior. Onde que eu vou colocar esse detalhe? Como raio aqui, né? O raio é metade do cilíndrico, então se a gente medir ali com o paquímetro em uma face na outra, né, na outra extremidade ali do cilíndrico, a gente vai ter aqui a metade dessa dimensão. Então é exatamente aqui que a gente vai colocar. Eu vou colocar aqui 1,2 milímetros. Essa daqui, essa altura aqui, eu vou colocar aqui, ó, 3 milímetros. Aquela parte de baixo ali eu vou colocar 8. Aqui eu vou colocar 4 milímetros.
Aqui eu vou seguir a mesma lógica, tá? 1.8 milímetros. 2.8. Todas essas dimensões aqui é importante colocar, principalmente para a gente ter uma referência maior ali no projeto, tá? Eu vou colocar da mesma forma, 3.5. Professor, e se eu quiser transferir essas imagens aqui, essas medidas para uma folha de projeto? É possível, tá? A partir do desenho técnico, a gente consegue fazer documentações, inclusive utilizando o Fusion 360, para criar esse desenho técnico, né? O desenho técnico nada mais é do que a representação geométrica ali de todos os detalhes da peça com precisão para que o fabricante consiga fabricar. Uma vez que você tem uma impressora 3D e você é o fabricante, você não precisa fazer isso porque você simplesmente consegue salvar como STL e mandar para a impressora 3D, ok? Então, finalizei esse processo aqui, pessoal. Inicial, o que eu vou fazer? Eu vou concluir esse esboço 2D e vou usar o padrão circular, tá? Que nada mais é aqui do que a revolução aqui para criar esse detalhe, né? Em forma... selecionando aqui um eixo de rotação. Então, eu vou selecionar aqui o eixo de rotação, vou dar um OK, e aqui, ó, eu vou começar a fazer a engrenagem, tá? Aqui a gente consegue perceber que ele tem um detalhamento, depois a gente pode vir aqui para esse ambiente para colocar os arredondamentos, os chanfros, na onde necessário, mas basicamente eu vou trabalhar aqui com essa parte superior agora, trazendo uma outra imagem que eu tenho no meu computador como referência, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, caso eu precise redimensionar esse detalhamento, eu consigo também. Ó, tenho a imagem, criação de esboço, e aqui eu já vou começar aqui esse detalhamento. Eu posso iniciar ou pela parte de cima aqui, ou por essa face aqui da peça pronta, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z, vou clicar aqui em criação de esboço 2D e vou selecionar a face ali desejada. Fechou? Então eu vou começar aqui um círculo. Esse círculo aqui é a representação exatamente da parte de baixo do dente, né? Então o dente ele possui algumas dimensões e a gente vai começar por esse lado aqui. Esse dente ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Ele tem basicamente esse perfil aqui, pessoal. Ó, posso usar essa borda aqui como referência, clicando na letra P. Ó, eu vou criar esse modelo assim. E depois eu já vou colocar as restrições, tá? Essa linha é igual a essa daqui é igual a essa, e esse ponto aqui é alinhado com esse. Tá? Isso aqui as dimensões padrões aí, as restrições padrões que a gente utiliza para fazer uma engrenagem. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma medida precisa. Vou colocar aqui 5 milímetros. Aqui, eu vou colocar de acordo com a dimensão que o meu dente tem. Tá? Vou colocar 1 milímetro. Aqui eu também posso colocar uma dimensão, né? 0,5 milímetros. Tá? Então, aqui eu já posso colocar a altura de 1 milímetro. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar nessas duas linhas, usar o padrão circular aqui dentro do ambiente 2D, junto com a referência que a gente tem, e colocar a quantidade de dentes que tem essa engrenagem. Então, como é que eu faço para fazer isso aqui com precisão? Contando a quantidade de dentes que possui ali esse modelo, tá? Esse perfil aqui, ele tem 9 dentes, tá? Então, eu vou finalizar essa operação e vou simplesmente cortar aqui, ó, o que eu tenho de restante, tá? Então, eu tenho essa borda aqui. E todas essas outras aqui, ó, repetidas. Tá? Finalizei essa operação, o que eu posso fazer? Eu posso puxar ela até o final, né? Como a gente tem aqui essa distância para o objeto, eu posso trazer ela até aqui, tá? E como ela tem, pessoal, metade dessa engrenagem aqui, ó, cortada, deixa eu ver se eu pego uma referência aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui, ó, dá pra gente conseguir visualizar bem. Olha, aqui, na metade da engrenagem, só sobra pra gente 3 dentes, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, essa superfície de trás dela. Vou fazer o recorte aqui, ó, nessa paleta, tá? Fatiar. Beleza? E o que vai me sobrar aqui é 3 dentes, fechou? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso criar um círculo. Ó, vou criar um círculo aqui. Vou criar um círculo aqui. E eu posso trazer, de acordo com a referência que a gente tem, ó, exatamente esse corte, né? Como eu quero que sobre somente 3 aqui, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos esses ambientes fechados. E vou trazer esse corte aqui, ó, exatamente para o meio da peça. Uns 4.5. E vou dar um OK.
beleza? Eu tenho aqui agora o quê? Uma medida exata, né, de como essa peça ela é ali no campo físico, né, no campo real. Então, essa aba de engrenagens aqui ela é total e a parte de baixo aqui ó, tem esse detalhamento. Beleza, para a gente dar continuidade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essas imagens aqui, tá? Vou colocar aqui ela em uma vista superior, igual essa daqui, e vou inserir uma imagem, outra imagem, para utilizar como referência, que vai ser essa daqui, ó. Então, eu vou clicar aqui nessa face. Beleza, turma? Ó, peguei essa face aqui. Agora eu vou ajustar a imagem para a gente conseguir trabalhar com ela da melhor forma possível, tá? Vou deixar o mais reto possível aqui, que eu tenho dessa dimensão. Ó, esse detalhe aqui tá bem para trás. Correto, e eu vou seguir essa lógica aqui, ó. Seguir essa lógica, eu vou ajustar um pouquinho mais aqui esse detalhe aqui para a gente conseguir copiar. Fechou. Fiz esse detalhe, o que eu vou fazer? Como eu tenho esse perfil aqui no meio da peça, eu vou clicar em construção. Vou clicar aqui ó, em eixo do meio, junto com a construção ali de um plano com ângulo. E vou deixar aqui ó, a 90 graus, para a gente ter essa referência e começar a trabalhar com esse esboço 2D aqui. Ó. Como eu tenho esse perfil já feito, eu vou usar ele como referência e vou começar a puxar ali ó, esses detalhes que a gente tem. Tá? Então tem um detalhe aqui, que faz essa voltinha aqui, ó. E fecha ali. Aqui eu posso usar medidas precisas também, colocando ali exatamente a dimensão do objeto. É nesse caso que eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Se eu quiser arrastar esse detalhe aqui, é necessário selecionar todo esse esboço 2D para a gente conseguir manipular e alterar aqui, caso eu precise alterar a posição dela. Tá? Aqui nessa parte de baixo, eu também tenho outro detalhe que faz esse caminho aqui, ó. Deixar alinhado ali. Certo? E o que precisa ser igual aqui é essa dimensão, ó. Então, se eu estou usando aqui 2 milímetros, eu vou usar aqui, ó, aqui está sem medida, né? Eu vou colocar aqui 2 milímetros. Aqui eu vou colocar 2 milímetros também. Para essa bordinha aqui, ó, ficar igual, tá? Eu vou colocar aqui uma medida de 0,5 milímetros. Aqui eu vou colocar 0,5 milímetros também. Se for maior, a gente pode alterar, tá? Eu vou colocar um pouquinho maior, 0,8 milímetros. E fechou. Aqui eu tenho o detalhe que eu preciso. O que eu vou precisar fazer agora é justamente colocar aqui ó, uma simetria entre essas medidas aqui, para que ela fique exatamente onde eu desejo ali, né? Encostando na borda. Encostou na borda de um lado, como a gente está fazendo no centro dela, vai ficar igual também do outro lado. Para ficar mais resistente ainda esses detalhes aqui, a gente consegue colocar alguns arredondamentos, né? Se precisar também fazer ele mais fino, a gente consegue fazer. Mas basicamente o que a gente precisa ter aqui para essa peça é isso daqui, tá? Então eu vou colocar aqui ó, um chanfro aqui, nessa parte de cima, nessa parte de baixo. E basicamente é essa peça aqui que a gente precisa para ter ali no final esse arquivo em STL. Lembrando que a gente utilizou aqui os conhecimentos necessários para conseguir modelar essa peça utilizando um 2D. E se você não tem esses conhecimentos, precisa aprender mais, se profissionalizar, tá? Vou deixar um link aqui embaixo onde você consegue conhecer do nosso curso para você se tornar nosso aluno e ser um profissional qualificado no mercado, beleza? Depois disso aqui, pessoal, a gente consegue analisar aqui para ver se não falta nenhum detalhe, né? Como essa peça aqui, a gente tem algumas referências dela, ó. A gente consegue perceber ali se falta algum detalhe ou não. E basicamente é esse resultado aqui que a gente tem, pessoal. Fala aí pra mim se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Deixa o seu like para fortalecer o canal. Aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D e por isso eu recomendo que você se inscreva para você não perder aí nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de coração. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!